Lena era uma garota inteligente e bonita, mas numa certa manhã, o celular de Lena de repente desligou, e então ela desapareceu. A polícia tentou encontrar o paradeiro de Lena, mas todas as pistas levavam a becos sem saída. Parecia que Lena havia desaparecido do mundo. Ela ficou desaparecida por 13 anos. Ninguém sabia que ela havia sido mantida em cativeiro de forma desumana. Ela se tornou esposa de um homem doente. Além disso, teve 2 filhos com ele. Naquele dia, as crianças estavam brincando com a mãe. No entanto, quando a campainha tocou, elas rapidamente se alinharam, levantando as mãos, esperando o pai verificar. O pai confirmou que as crianças não haviam violado nenhuma de suas regras, e como recompensa, tirou 2 barrinhas de aveia para lhes dar. Mas a mãe, que estava parada ali perto, tremia de medo sem conseguir se controlar. Vendo isso, o marido disse à esposa para não chorar na frente das crianças. Ele também a lembrou das regras da família. Logo depois, veio o castigo por Lena ter violado as regras. Parecia que os 3 haviam se tornado como animais de estimação nas mãos daquele homem. Mas naquela noite, Lena encontrou uma chance de fugir. Ela correu desesperadamente pela floresta, até tropeçar e ver um carro passando. Lena rapidamente se levantou e correu pedindo ajuda. Pouco depois, Lena estava numa ambulância, e sua filha também havia escapado. Parecia que a menina entendia perfeitamente o que estava acontecendo. Com calma, ela disse o nome e o tipo sanguíneo da mãe, explicando que sua mãe havia ensinado isso a ela. De repente, o batimento cardíaco de Lena aumentou, e ela não respondeu mais aos chamados da enfermeira. Ao ver isso, a filha se aproximou do ouvido da mãe e disse: "Eu ainda estou aqui." Essas palavras soaram como um feitiço, e Lena despertou imediatamente. Não muito tempo depois, a ambulância chegou ao hospital. Após Lena ser levada para a sala de emergência, sua filha ficou sozinha no saguão. A enfermeira Ruth foi designada para cuidar dela temporariamente. Assim que se encontraram, a menina estendeu as mãos, um gesto familiar para ela. Ruth a levou até a sala de espera e encontrou um suéter quentinho para vesti-la. Enquanto conversavam, Ruth descobriu que o nome da menina era Hannah. A mãe dela, Lena, havia acabado de sofrer um acidente de carro. Embora o motorista tivesse fugido, Hannah não sentia culpa alguma, porque, antes da ambulância chegar, o motorista havia cuidado de Lena o tempo todo. E segundo ela, o acidente não fora culpa dele, pois Lena era normalmente muito desajeitada e ainda precisava da ajuda de Hannah para fazer certas coisas. Essas palavras deixaram Ruth confusa, e ela perguntou novamente se a mãe de Hannah era alcoólatra. Hannah balançou a cabeça e respondeu que sua mãe só bebia água, e que, de acordo com as regras, Lena devia beber 1,5 litro de água por dia. Foi então que Ruth percebeu que havia algo errado naquela família. Ela perguntou a Hannah se precisava de ajuda, mas Hannah balançou a cabeça de novo e disse que sua família tinha suas próprias regras, e que essas regras eram muito importantes. Apenas às vezes, Lena se esquecia de segui-las, e Hannah precisava lembrá-la. Ruth não conseguia imaginar ouvir esse tipo de coisa da boca de uma criança, mas o que Hannah disse em seguida deixou-a ainda mais assustada. Mamãe queria matar o papai. Ruth imediatamente foi até a policial Ida, responsável pelo caso do acidente. Ela contou o que Hannah havia acabado de dizer antes que a equipe de emergência psicológica chegasse. Como Ida não conseguia entrar em contato com Hannah, pediu a Ruth que tentasse descobrir rapidamente o endereço da casa da menina. Ruth voltou para a sala de espera para pegar alguns lápis de cor e folhas de desenho e pediu para Hannah contar mais sobre sua família. E funcionou. Depois que Hannah desenhou algumas pessoinhas, contou a Ruth que o irmãozinho ainda estava em casa, limpando o sangue. O tom com que Hannah disse isso era incrivelmente calmo, o que mostrava que ela já estava acostumada a ver manchas de sangue dentro de casa. Ruth pediu o endereço de Hannah, dizendo que queria buscar o irmão dela, mas antes que Ruth terminasse de falar, Hannah recusou e desenhou 2 janelas pretas. Pelas palavras confusas da menina, Ruth entendeu que as janelas da casa eram lacradas, de modo que ninguém podia ver o lado de fora. O local era tão fechado que eles precisavam depender de uma máquina de oxigenação para sobreviver. A alimentação diária consistia apenas em leite e aveia, e Lena, às vezes, nem tinha leite para beber. Nesse ponto, Ruth teve certeza de que Lena e seus 2 filhos estavam sendo mantidos em cativeiro. Ela tentou perguntar novamente o endereço da casa, mas Hannah respondeu friamente que não podia dizer. Foi então que Ruth percebeu que aquele caso era muito mais complexo do que ela havia imaginado. Enquanto isso, Lena passou por uma cirurgia de emergência, mas no meio do procedimento, algo deu errado. Ela apresentou uma reação de rejeição ao sangue transfundido. Isso significava que o tipo sanguíneo informado sobre Lena estava incorreto. Assim que a cirurgia terminou, a médica informou o ocorrido à policial Ida. O erro do médico foi ter injetado o sangue sem verificar antes. Ida não conseguia entender por que Hannah havia mentido. Nesse momento, o psicólogo chegou, e Ida decidiu ir com ele falar com Hannah
Hannah para obter mais informações, mas a primeira reação da menina ao vê-los foi novamente estender as mãos. Ida não entendeu o gesto, então Hannah explicou. Fazia isso para mostrar que não escondia nada que pudesse machucar a si mesma, ou aos outros. Essa era uma das regras do pai. Então, Ida também levantou as mãos, mostrando cooperação. Ruth, que estava por perto, chamou Ida de lado e contou que Hannah tinha um irmão mais novo em casa, em um lugar sem janelas, com dutos de ventilação, manchas de sangue e regras. Depois que Hannah deu a informação errada sobre o tipo sanguíneo da mãe, Ida começou a desconfiar se tudo o que ela dizia era verdade. Enquanto isso, na casa deles, o irmãozinho limpava o sangue com movimentos muito habilidosos. Em um dos cantos, havia um homem que já não respirava mais. Ida tentou conversar com Hannah em um tom gentil, e então a menina revelou que nunca havia tido contato com o mundo exterior. Uma família feliz, dizia ela, não precisava de mais ninguém. A mãe ficava em casa, ensinando ela e o irmão a ler, e naquele momento, o irmão ainda estava preso naquela casa sem janelas. Quando Ida perguntou o que havia acontecido antes do acidente de carro, Hannah de repente virou o rosto e ficou em silêncio. Ida insistiu, perguntando se o pai alguma vez os machucara, mas Hannah deitou o rosto sobre a mesa e fechou os olhos. Vendo isso, os policiais desistiram de insistir. Eles precisariam de tempo para que Hannah baixasse a guarda. Foi então que Ida recebeu uma ligação. Era Gerd, do Departamento de Crimes Graves. O acidente estava ligado a outros casos. Gerd havia encontrado o registro no sistema meia hora antes. Ao ver o nome e a descrição física de Lena, suspeitou imediatamente que ela e os filhos tinham sido mantidos em cativeiro, o que o deixou revoltado. Gerd ligou rapidamente para um casal de idosos, dizendo que talvez tivesse encontrado a filha deles, desaparecida há 13 anos. Ela estava no hospital Aken, embora ainda não houvesse confirmação. Antes que ele terminasse de falar, a ligação foi encerrada abruptamente. O casal, que esperara por 13 anos por essa notícia, ficou em êxtase e correu para o hospital. Gerd também foi até lá, mas quando o velho David viu Lena em coma, ficou paralisado. Sua esposa Mary também demonstrou dúvida. A mulher diante deles tinha o mesmo cabelo loiro e as mesmas cicatrizes nas mãos que a filha deles possuía. Ainda assim, David e Mary perceberam imediatamente que aquela não era sua filha. Todas as esperanças de Lena desmoronaram num instante. David perdeu o controle das emoções, mas Gerd chegou a tempo de contê-lo. O mais estranho era que o rosto de Hannah era idêntico ao de Lena quando jovem. David até mostrou uma foto de Lena em sua infância para provar. Aquilo deixou todos confusos. Era evidente que Hannah era neta de David e Mary, o que significava que a mulher em coma podia ser sim a filha deles. Somente um teste de DNA poderia esclarecer a verdade, mas coletar a amostra de Hannah exigia autorização do Departamento de Proteção Infantil, e o resultado demoraria cerca de 8 horas. Ao ouvir isso, Gerd ficou extremamente angustiado. Aquele caso de desaparecimento o atormentava havia 13 anos. Incapaz de esperar pelos resultados, ele entrou secretamente no quarto do hospital para tentar conversar com Lena em coma. Ele perguntou quem ela era, e surpreendentemente, Lena respondeu. Na mente dela, a voz do marido ainda ecoava, ordenando que respondesse logo. Lena acordou de sobressalto, tentou arrancar a máscara de oxigênio. A voz do marido continuava a ameaçá-la em sua cabeça. Se gritasse, ele a mataria. Se desobedecesse às regras, ele a mataria também. Depois de algum tempo, ela se acalmou, levantou a cabeça e disse seu nome. Lena, em seguida, desmaiou novamente. Essa resposta deixou Gerd desanimado. Ele não sabia se acreditava. Saiu apressado à procura de um psiquiatra e pediu para acelerar o teste de DNA, mas então recebeu outra notícia surpreendente. Hannah disse que já havia conhecido o avô, David. Quando a médica foi visitar Hannah naquela manhã, a menina tomou a iniciativa de perguntar se o avô ainda estava lá. Ela achava que o homem da noite anterior era o pai de Lena. Hannah então contou que havia viajado com a mãe e o avô, e que se encontraram uma vez. Um segredo guardado apenas entre ela e sua mãe. Depois de dizer isso, a garotinha fechou os olhos e se lembrou das memórias calorosas com o avô. Em um grande jardim, o psicólogo explicou que, às vezes, pessoas traumatizadas distorcem parte da realidade para adaptá-la às próprias experiências e emoções. Por isso, ele não pôde afirmar se o que Hannah dizia era real ou fruto de uma ilusão, mas isso também significava que a menina talvez realmente tivesse conhecido o avô. Gerd então procurou David e disse que Hannah havia admitido que ele era seu avô. Perguntou se David já tinha encontrado Hannah antes. David entendeu o que Gerd queria insinuar. Ele o estava suspeitando de ter sequestrado a própria filha. Isso deixou David furioso. Ele empurrou Gerd, bateu a porta e foi embora. Depois que se acalmou, Gerd começou a achar que talvez estivesse enlouquecendo. Pouco tempo depois, ele recebeu autorização do Departamento de Proteção Infantil e a médica pôde coletar uma amostra de sangue de Hannah. Ruth deu a Hannah um par de óculos escuros, pois, após viver tantos anos em um cômodo sem janelas, seus olhos tinham sensibilidade à luz. Ainda assim, Hannah estava se adaptando bem ao mundo exterior. Logo depois, Ruth contou a Hannah que ela logo deixaria o hospital
hospital. Iria para uma instituição especializada em aconselhamento psicológico. Hannah não se opôs, apenas pediu para ver a mãe antes de partir. Enquanto Ruth não prestava atenção, Hannah se aproximou da cama da mãe e discretamente colocou algo na mão de Lena. Em seguida, inclinou-se e sussurrou em seu ouvido: "O papai sempre está com a mamãe." Logo depois, Hannah saiu sem demonstrar qualquer emoção. Quando a porta se fechou, Lena abriu os olhos. Ela estava apenas fingindo dormir. O que Hannah colocara em sua mão era um pedaço de vidro quebrado. As palavras da menina soaram como uma ameaça. Lena não disse nada, mas rapidamente escondeu o vidro. Pouco tempo depois, Gerd voltou para falar com Lena. Ele ainda esperava ouvir a verdade dela, mas, não importa o que perguntasse, ela permanecia em silêncio. Somente quando ele mostrou uma foto da verdadeira Lena, o rosto da mulher demonstrou alguma reação. Ela perguntou como era a verdadeira Lena. Gerd respondeu que Lena era entusiasmada, inteligente e adorável. Uma jovem com um futuro brilhante. Mas há 13 anos, numa certa manhã, o celular de Lena desligou de repente, e ela desapareceu. Naquela época, a polícia investigou todos ao redor, mas não encontrou nenhuma pista. Desde então, não houve mais notícias sobre ela. Durante 13 anos, os pais de Lena viveram em sofrimento, e agora estavam ali, do lado de fora, esperando qualquer notícia da filha. Gerd implorou para que a mulher os ajudasse. A mulher na cama se emocionou, mas quando ia dizer algo, pareceu ser interrompida. Logo em seguida, suas emoções se agitaram, e ela desmaiou novamente. Gerd permaneceu ao lado dela, sem querer perder nenhuma oportunidade de obter alguma pista. Depois de um tempo, a mulher acordou de repente, como se tivesse um pesadelo terrível. Ao ver o rosto de Gerd com clareza, perguntou apressadamente que dia era. Ao ouvir a resposta, murmurou as palavras: 5 meses. Gerd percebeu que Lena provavelmente tentava dizer que havia sido mantida em cativeiro por 5 meses. Ele então perguntou rapidamente se Hannah sempre estivera com ela. A mulher respondeu que sim. Gerd perguntou se havia outro menino lá, e ela não negou. A polícia começou a procurar nos arredores do local do acidente, mas pouco depois, um homem apareceu, dizendo ser um policial de patrulha da área. A policial, no entanto, desconfiou, pois na noite anterior, enquanto guardava o local do acidente, havia notado um carro parado à distância. Quando tentou se aproximar, o veículo arrancou e fugiu. A policial perguntou ao homem se ele estivera lá na noite passada, mas ele respondeu que só patrulhava de manhã e à noite. Pouco tempo depois, a polícia descobriu algo em uma área militar restrita. Enquanto todos estavam concentrados na cena, alguém ofegava de pânico na floresta atrás deles. Ida entrou em contato com a equipe antiterrorismo, mas foi informada de que era proibido entrar na zona militar sem autorização. Ida insistiu, dizendo que havia um menino de 8 anos em perigo lá dentro, e por também ser mãe, usou esse argumento para convencer o responsável. Ele acabou cedendo e ordenou que fosse iniciada uma busca, mas nesse momento, um patrulheiro apareceu de repente, tentando impedir a operação de busca. Ida o ignorou e sinalizou para continuar a operação. A equipe tinha acabado de entrar quando, de repente, houve uma explosão. Em seguida, ouviram-se os gemidos dolorosos dos feridos. Ada correu para verificar, mas foi instruída a parar, pois havia minas no local. Isso estava além das expectativas de todos. No entanto, depois que a equipe de detecção de minas verificou, não encontraram nenhum registro de minas enterradas. Isso significava que todas aquelas minas haviam sido plantadas por outras pessoas. Ada só pôde suportar a pressão de seus superiores. Ela pediu novamente à equipe de desarmamento, e logo todas as minas foram removidas. Após algum tempo de busca, o cão de resgate sinalizou que aquela era a casa que a polícia procurava. Antes que os policiais entrassem, Ada ainda ligou para Gerd para perguntar à mulher se havia mais alguém no quarto além do menino. A resposta foi que havia um homem. Quando os policiais entraram, encontraram um corpo deitado em um canto da casa. Parecia que o homem já não respirava mais. Ida levantou cuidadosamente o pano que cobria o rosto do homem para olhar, mas a cena quase a fez vomitar, pois o rosto do homem estava todo retalhado. Gerd apressadamente perguntou a Ada se ela havia encontrado o menino. A mulher ao lado ouviu e disse que Jonathan devia estar debaixo da cama do quarto infantil, e de fato, os policiais encontraram o garoto debaixo da cama, mas o menino abriu os olhos e permaneceu imóvel, sem dizer uma palavra. A mulher disse aos policiais que deveriam elogiar Jonathan por ter feito tudo certo, só assim ele os ouviria, e realmente depois que Ida disse isso, Jonathan de repente respirou fundo e segurou firmemente a mão dela. Nesse momento, todos suspiraram aliviados, mas então a mulher na cama perguntou onde estava o homem. Ela recebeu a resposta de que ele estava morto. Ao ouvir isso, ela também suspirou de alívio. A pessoa que a vinha ameaçando havia desaparecido para sempre. Depois de se acalmar um pouco, ela começou a falar e disse que seu nome era Jasmine. Ela contou que foi a uma entrevista para um emprego bem pago, mas acabou caindo em desespero. Quando Jasmine acordou, encontrou-se em um armazém estranho, com mãos e
de pés amarrados. De repente, um homem entrou e a chamou de Lena, mas ela não era Lena. Jasmine não entendia por que ele a chamava assim, mas antes que pudesse reagir, o homem colocou um frasco de tinta de cabelo em uma garrafa d'água diante dela e disse que ela precisava pintar o cabelo de loiro antes de poder beber água. Jasmine recusou instintivamente, mas ao ver o homem se virar e sair, ela concordou rapidamente. Pensou que cooperar aliviaria seu sofrimento. Porém, assim que o homem terminou de tingir seu cabelo, ele usou um arame em brasa para perfurar sua palma. O ato brutal a fez desmaiar de dor. Quando acordou novamente, o homem havia enfaixado o ferimento. Suas ações não só a assustaram, como também a deixaram confusa. Ela não sabia o que aquele homem queria dela. Antes que pudesse entender a situação, o homem leu suas regras. Quando estivesse ali, Jasmine deveria obedecer absolutamente. Toda vez que o homem entrasse na casa, ela deveria ficar na porta e estender as mãos para mostrar que não segurava nenhuma arma. Só poderia comer ou ir ao banheiro nos horários determinados por ele. Jasmine se sentiu desconfortável, mas o homem agarrou seu braço levantado com raiva e gritou para ela tomar cuidado para não sujar o vestido que estava usando. Ela sentiu tanta dor que desmaiou. Quando acordou novamente, duas crianças estranhas estavam à sua frente, chamando-a de mamãe. Jasmine ficou apavorada com a cena. Ela nem era casada, como poderia ter filhos? Ela disse que aquelas não eram suas crianças, mas o homem se abaixou gentilmente e a chamou de Lena, dizendo que as duas eram seus filhos e que ele era seu marido. Foi então que Jasmine percebeu que havia sido sequestrada e transformada em substituta da verdadeira mulher chamada Lena. Provavelmente aquelas crianças eram de Lena, e o homem precisava que Jasmine interpretasse o papel de mãe delas. Nos dias seguintes, o homem passou a treiná-la para seguir as regras. No início, Jasmine tentou resistir, mas em troca recebeu apenas espancamentos brutais. Ela chegou a pedir ajuda a Hannah, mas Hannah apenas sussurrou que Jasmine deveria obedecer, pois havia uma câmera de vigilância sem ponto cego acima delas. Jasmine entendeu então que não havia como escapar. Depois disso, passou a seguir as regras do homem, transformando-se na mãe chamada Lena. Finalmente, uma noite, 5 meses depois, Jasmine aproveitou uma distração do homem e o golpeou na cabeça com uma bola de cristal, tentando fugir, mas não correu muito antes de ser atropelada por um carro e levada ao hospital. Quem fugiu com ela foi Hannah. Mais tarde, a polícia encontrou a casa onde elas haviam sido mantidas em cativeiro. Lá também encontraram um menino chamado Jonathan e um corpo masculino com o rosto mutilado. Só depois de saber dessa notícia, Jasmine teve coragem de revelar sua verdadeira identidade. Mas será que aquele cadáver era realmente o homem? E se Jasmine era apenas a substituta de Lena, onde estava a verdadeira Lena? A polícia então conduziu uma busca minuciosa pela casa. O detetive Gerd, da unidade de crimes graves, examinou cuidadosamente cada canto. Como o desaparecimento de Lena havia sido uma fonte constante de insônia para ele durante 13 anos, a polícia logo descobriu um grande número de câmeras de vigilância. Gerd também encontrou uma pintura sobre a cama no quarto das crianças. Nela, havia um jardim exuberante, com os pais de Lena retratados. Era evidente que ela mesma havia desenhado o quadro. Como Lena não podia sair, usava essa forma simbólica para que seu filho pudesse visitar os avós. Isso também explicava por que Hannah dizia ter conhecido o avô e se divertido em um grande jardim. Tudo não passava da felicidade imaginada por ela. Gerd ficou profundamente triste ao saber disso, pois entendeu que Lena provavelmente havia sido ferida ou morta. A polícia rapidamente encontrou o roteador conectado ao sistema de vigilância. Quando cortaram a energia, a tela das câmeras em uma sala misteriosa perdeu completamente o sinal. Logo depois, os policiais dentro da casa ouviram um barulho e viram uma luz vermelha piscando sem parar. Ao perceber o perigo, um policial correu e gritou para todos fugirem, pois uma bomba estava prestes a explodir. Felizmente, todos conseguiram escapar a tempo. Só então a polícia percebeu o quão assustador aquele homem era. Pouco tempo depois, saíram os resultados da autópsia do corpo encontrado na casa. O homem havia morrido devido a um golpe contundente que quebrou seu pescoço por trás. As feridas no rosto foram feitas após a morte. O instrumento que causou os ferimentos correspondia à bola de vidro encontrada na casa. O DNA do homem não combinava com o das duas crianças, o que significava que ele podia ser um cúmplice, mas não era o verdadeiro assassino. Em seguida, o legista revelou uma notícia ainda mais chocante. Embora o teste genético mostrasse que as duas crianças eram realmente filhos de Lena, elas não tinham o mesmo pai. A polícia ainda tentava assimilar essa revelação quando recebeu a notícia de que um crânio havia sido encontrado na floresta, não muito longe da casa. Gerd sabia que havia uma grande chance de pertencer a Lena. Embora a esperança de que ela estivesse viva fosse mínima, ele ainda não conseguia aceitar tal resultado. Quando o exame genético foi concluído, descobriram que o crânio não era de Lena, mas nele foram encontradas duas mechas do cabelo dela, presas em um elástico. Isso significava que a mulher morta também fora uma substituta de Lena, e que havia morrido 15 meses antes. Como Jasmine havia sido sequestrada 5 meses atrás, devia haver outras vítimas nos 10 meses intermediários. Gerd informou os pais de Lena,
Mas a notícia não trouxe consolo. Afinal, se o homem continuava procurando substitutas, era porque Lena já não estava viva. Gerd então mostrou uma pilha de fotos reconstruídas digitalmente do rosto do homem. Perguntou a David, o pai de Lena, se reconhecia a pessoa nas imagens. Ele respondeu que nunca havia visto aquele homem. David ficou furioso, criticando a polícia por ainda não ter encontrado o assassino, e por Gerd não interrogar Jasmine, mas, por ser vítima sob proteção, interrogar Jasmine não era permitido naquele momento. Jasmine teve alta hospitalar, mas recusou-se a voltar para sua cidade natal com o pai. Mudou-se para um apartamento sozinha, onde a polícia garantiu vigilância constante. Contudo, quando ela entrou no apartamento, um homem sentado em um carro próximo a observava. Parecia que Jasmine tentava retomar a vida normal, mas ela ainda esperava até depois das 18 horas para comer, seguindo os antigos horários impostos por seu sequestrador. A influência psicológica dele era tão forte que sua saúde começou a piorar. O eco da voz do homem ainda ressoava em sua mente, ordenando-a a agir em horários fixos. Finalmente, Jasmine não suportou mais. Pegou uma tinta de cabelo e tingiu os fios de preto, tentando se libertar daquela voz que a controlava. Mas, enquanto secava o cabelo, ouviu batidas na porta. Uma mulher do lado de fora disse que seu pai havia trazido frutas e legumes. Jasmine esperou até ouvir a mulher se afastar. Então abriu cuidadosamente a porta e levou a sacola para dentro. Porém, o que havia dentro dela a assustou profundamente. Uma caixa de tinta loira, a mesma que era obrigada a usar no cativeiro, e algumas barras de granola que costumava comer quando estava presa. Logo depois, a voz do homem ecoou novamente, dizendo que não deixaria Jasmine viver se ela ousasse gritar. Isso só podia significar uma coisa: o homem ainda estava vivo e perto dela. Mas antes que Jasmine pudesse se acalmar, a campainha tocou novamente. Gerd disse que queria conversar com Jasmine. Ela rapidamente limpou as coisas do chão e fingiu que nada havia acontecido antes de abrir a porta para ele. Gerd perguntou se a pessoa que havia aprisionado Jasmine era sempre a mesma. Jasmine respondeu que sim, era com certeza o mesmo homem. Então, Gerd mostrou a ela uma foto do homem reconstruído digitalmente e perguntou se ela já o tinha visto antes. Jasmine ficou apavorada ao ver a foto. Era o mesmo homem que a havia atropelado quando ela tentava fugir. Ela ainda lembrava do rosto desesperado dele, tentando chamar uma ambulância para socorrê-la. Jasmine tentou esconder o pânico, mas a voz do homem voltou a ecoar em sua cabeça, ordenando que respondesse a pergunta. Entre soluços, ela disse que reconhecia aquele homem. Percebendo seu estado emocional abalado, Gerd decidiu não continuar o interrogatório. Mesmo assim, a reação e as palavras de Jasmine fizeram Gerd acreditar que o caso realmente tinha mais de um criminoso envolvido. Após a saída de Gerd, Jasmine percebeu que jamais conseguiria escapar do controle daquele homem. A polícia descobriu diversos esqueletos femininos na floresta. Estranhamente, todas usavam as mesmas roupas e sapatos, tinham a mesma cicatriz e o mesmo nome, Lena. Essas mulheres haviam sido sequestradas por aquele homem misterioso quando estavam sozinhas e depois presas para se tornarem substitutas de Lena. A função delas era cuidar dos 2 filhos de Lena. Embora os corpos das vítimas tenham sido encontrados, o corpo de Lena nunca foi localizado. O detetive Gerd analisou o caso e concluiu que o assassino buscava constantemente substitutas para Lena porque queria mantê-la viva ao seu lado, o que indicava que Lena era extremamente importante para ele. Portanto, o corpo verdadeiro de Lena devia estar em um lugar que tivesse significado emocional para o assassino. Porém, até aquele momento, a polícia não tinha informações sobre o homem. O único corpo masculino encontrado não era o pai das 2 crianças, e não se sabia se ele era o verdadeiro assassino ou apenas um cúmplice. Gerd então teve uma ideia. A filha de Lena, Hannah, já devia ter 12 ou 13 anos, e como ela e o irmão tinham pais diferentes, era possível que Lena já estivesse grávida antes de ser sequestrada. Talvez, através de Hannah, ele conseguisse chegar ao verdadeiro assassino. Ele procurou todos os ex-namorados de Lena antes de seu desaparecimento e coletou amostras de DNA de cada um. Logo depois, o resultado revelou quem era o pai biológico de Hannah, um homem que tinha esposa e 2 filhos, e não morava na região. Isso mostrava que ele não poderia ser o assassino. Portanto, o criminoso só podia ser o pai biológico de Jonathan. As 2 crianças foram enviadas para instituições de acompanhamento psicológico, onde os médicos as ajudariam a se adaptar à vida normal. Hannah se adaptava bem, mas Jonathan era retraído e se recusava a cooperar. Vendo isso, Hannah se aproximou do irmão e sussurrou: "Se você não se esforçar, quando o papai vier nos buscar, você não vai poder ir para casa." Ela ainda acreditava que o pai viria buscá-los. Pouco depois, Ruth levou um livro de histórias para Hannah, mas assim que recebeu o presente, a menina correu para mostrá-lo à câmera de vigilância. Ruth perguntou para quem ela estava mostrando o livro, e Hannah respondeu: "Estou mostrando para
o papai. Assim ele vê que estou seguindo as regras. Ruth percebeu que havia algo errado e tentou ligar para a policial Ida, mas ninguém atendeu. Ela então olhou novamente para a câmera, sem saber que isso a colocaria em perigo. Naquela noite, ao voltar para casa, Ruth percebeu que a energia havia caído. Ao verificar o quadro de disjuntores, viu que apenas um disjuntor havia desarmado e se sentiu aliviada, mas, de repente, ouviu um barulho vindo do quarto dos fundos. Desconfiada, foi verificar e teve o pior dos destinos. No dia seguinte, Ruth foi encontrada morta. Quando Ida analisou a cena, não encontrou sinais de crime e a polícia concluiu que ela havia caído da escada enquanto trocava uma lâmpada. Depois disso, Ida foi interrogar Hannah. Ela mostrou várias fotos de suspeitos relacionados ao caso de Lena e das outras vítimas, mas ao ver cada uma das fotos, Hannah calmamente dizia: "Esse é o meu pai." Era claro que ela estava tentando confundir a investigação. Pouco depois que Ida saiu, David foi visitar Hannah. Enquanto os dois tomavam sol, a menina de repente encontrou seu gato de brinquedo por perto. Jonathan também descobriu uma bola de cristal debaixo do travesseiro. Esses objetos eram presentes de Natal que o pai lhes dera, mas, após o sequestro, o gato nunca mais foi encontrado e a bola de cristal havia sido quebrada por Jasmine. Ficou claro que o pai das duas crianças estava por perto e aqueles dois presentes eram um sinal para chamá-las de volta para casa. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. A foto de Hannah na clínica psiquiátrica apareceu repentinamente na capa do jornal. O ângulo da foto parecia ter sido tirado de uma câmera de vigilância da entrada, mas a segurança do local era sempre muito rígida, então era irracional que algo assim acontecesse. Ida lembrou-se de repente de que o patrulheiro havia aparecido na cena logo após o incidente. Ele até tentou impedir a polícia de procurar o local de cativeiro. O investigador era funcionário de uma empresa de segurança, então ele podia ver qualquer imagem de vigilância. Desde que a área estivesse sob a responsabilidade da empresa, seria fácil para ele recortar uma foto de Hannah das câmeras de segurança. O importante era que ele tinha antecedentes criminais por furto, perseguição e agressão agravada. Quando o investigador foi interrogado, manteve a calma e disse que todos aqueles crimes haviam sido cometidos quando ainda era menor de idade. Agora, ele não possuía ficha criminal. Mesmo quando foi submetido à coleta de DNA, não demonstrou pânico. De fato, os resultados de DNA provaram que o investigador não tinha ligação com as duas crianças. Mas por sorte, a polícia recebeu novas informações. Encontraram um carro queimado na floresta. A partir do veículo, identificaram o proprietário, que era o corpo masculino encontrado na casa. Muito provavelmente, o homem que havia atropelado Jasmine. Ele havia voltado da África do Sul com a esposa e os filhos há apenas 4 meses. Portanto, era obviamente apenas uma vítima. Então, por que Jasmine não contou toda a verdade ao reconhecer a foto? E em vez disso, enganou deliberadamente a polícia. Jasmine fez com que eles acreditassem que o dono do carro também era o culpado. Afinal, o verdadeiro culpado era o pai de Jonathan, e onde ele estava escondido. Quando David viu o jornal, ficou extremamente furioso. Se a clínica psicológica não conseguia proteger Hannah, ele decidiu levá-la para casa e cuidar dela pessoalmente. O gerente do prédio perguntou a Jasmine se ela estava bem, dizendo que o pai dela havia entrado em contato porque tinham perdido o contato com ela. Ao ouvir isso, Jasmine ficou desesperada, pois a pessoa que procurava o gerente não era seu pai, e sim, aquele que sempre a controlava. Jasmine levantou o olhar para a câmera de vigilância no teto e entendeu que ele estava monitorando cada um de seus movimentos por meio dela. Pouco depois, Jasmine pegou sua tintura de cabelo e o tingiu novamente do mesmo loiro que usava quando estava aprisionada. Nesse momento, a campainha tocou outra vez. Gerd, confuso, foi até Jasmine novamente. Esperava encontrar mais pistas, mas ao ver um fio de cabelo loiro escapando por baixo da toalha, percebeu que ela havia pintado o cabelo. Gerd inventou uma desculpa para ir ao banheiro e investigar. De fato, encontrou a caixa de tinta no lixo. Ele entendeu o problema e começou a observar o ambiente com atenção. Quando levantou a cabeça, descobriu uma câmera escondida no sistema de alarme de incêndio no teto. Fingiu calma, como se não tivesse notado nada, mas todas as suas ações foram vistas pelo supervisor. Gerd não fez mais perguntas. Depois de confirmar que o apartamento estava cheio de câmeras de vigilância, saiu às pressas da casa de Jasmine. Só dentro do carro ele respirou aliviado. Aquele homem monitorava todos os movimentos de todos e estava por perto. Então, Gerd decidiu ficar por ali. Assim que Gerd partiu, Jasmine começou a arrumar suas coisas. A voz do homem ecoou em sua mente, elogiando-a por seu bom trabalho e perguntando se ela estava pronta para voltar para casa. Jasmine então vestiu as roupas de cativa, olhou-se no espelho e chamou a si mesma de Lena. Hannah foi levada para a casa de David. Ele já havia preparado um quarto para ela, mas no meio da noite, acordou com um barulho suave vindo do telhado. Quando foi ver
verificar, percebeu que Hannah havia desaparecido. Pouco depois, encontrou-a em frente à janela do andar térreo, acenando para fora. David ficou aliviado ao vê-la, mas, ao acordar na manhã seguinte, ela havia sumido novamente. Ele procurou desesperadamente por toda a casa, mas Hannah já havia partido. Agora estava em um caminhão cheio de equipamentos de vigilância. O homem sentado diante de Hannah era o responsável por tudo. Ele mostrou a ela a nova casa que havia preparado, também um novo local de cativeiro. Logo em seguida, ligou a tela de vigilância de Jasmine e viu que ela havia terminado de limpar tudo e se preparado para sair. O próximo passo era apenas buscar Jasmine e Jonathan. E então, os quatro finalmente seriam uma família feliz. Parecia que Jasmine estava muito calma enquanto limpava tudo, mas na verdade, ela pegou uma faca de frutas da gaveta e a escondeu secretamente na manga. Tudo isso foi claramente visto pelo homem. Logo depois, Jasmine recebeu uma mensagem dele, dizendo que a estava esperando na esquina da rua. Assim que ela saiu de casa, Gerd, que havia passado a noite toda esperando do lado de fora, correu atrás, mas acabou perdendo o rastro de Jasmine na esquina. De repente, Gerd viu o homem abrindo a porta de um carro. Ele se lembrou de já tê-lo visto na delegacia. Era o dono da empresa de segurança. Ao recordar as pistas anteriores, Gerd entendeu tudo. Imediatamente, entrou no carro e começou a persegui-lo. Enquanto dirigia, Gerd ligou para Aida e pediu que ela investigasse se o dono da empresa de segurança tinha alguma relação com a família de Lena. Ida, então, foi até a empresa verificar se havia registros ligados à família. Ao se virar, Aida notou uma foto pendurada na parede. Um funcionário explicou que aquele era o avô do chefe, Lord N. Lorden se parecia muito com o avô e sempre morara com os avós. Pouco depois, Ida encontrou outra foto com uma jovem muito parecida com Lena. Outro funcionário contou que era a mãe de Lorden, uma mulher que havia desaparecido misteriosamente quando ele ainda era criança. Ninguém jamais vira o pai de Lorden. Aida pegou as duas fotos. Nesse momento, o funcionário também verificou os registros e descobriu que, em 2002, a família de Lena contratara aquela empresa para instalar um sistema de segurança, mas o último alarme tocara há 13 anos. Ida correu para mostrar a foto a Jonathan. Quando o menino a viu, disse que o homem da foto se parecia com seu pai, mas um pouco mais velho, e que a mulher de branco parecia sua mãe, embora houvesse algo diferente nela. A essa altura, o caso estava resolvido. Lorden era o pai de Jonathan e o verdadeiro culpado. Tudo começou quando Lena estava sozinha em casa. Lorden foi até lá para consertar o sistema de vigilância e descobriu que ela era idêntica à própria mãe. Naquele instante, nasceu nele um pensamento doentio. 13 anos depois, Lena ainda estava mantida em cativeiro. Com o tempo, deu à luz Hannah e Jonathan. No fim, Lena morreu durante um parto complicado. Assim que Jasmine entrou no carro, Hannah colocou algemas nela. Nesse momento, Jasmine já não estava tão apavorada. Apenas perguntou por que Lorden a deixava viva. Lorden então tocou a barriga dela. Jasmine havia feito um teste de gravidez antes de fugir. E o mais importante, Hannah também queria que Jasmine vivesse. Naquela noite, Jasmine aproveitou uma chance para golpear Lorden e deixá-lo inconsciente. Pegou as chaves e tentou fugir. Gritou para Hannah e Jonathan correrem, mas Jonathan, tristemente, pegou a bola de cristal quebrada. Hannah tirou o caco das mãos do irmão e mandou que ele limpasse a cena, dizendo que deveria esperar Lorden acordar e contar-lhe tudo. Hannah, por sua vez, correu sozinha atrás de Jasmine. Logo em seguida, Jasmine foi atropelada por um carro. Hannah aproveitou o momento em que o motorista, em pânico, se distraiu e o nocauteou com um pedaço de madeira. Então, Lorden apareceu atrás dela. A princípio, ele queria acabar com Jasmine ali mesmo, mas Hannah implorou que a poupasse. Ela era sua mãe substituta favorita, a que mais se parecia com Lena. Lorden amava a filha e por isso cedeu ao pedido. Mas para continuar viva, Jasmine teria de aceitar tratamento no hospital. Em seguida, Lorden pegou o caco de vidro da mão de Hannah e cortou o rosto do homem atropelador. Depois, instruiu Hannah sobre o que deveria dizer e fazer em seguida. Disse a ela para esperar até que Lena melhorasse. Antes de buscá-las, Lorden chamou uma ambulância e deixou o pedaço de vidro com Hannah. Tudo o que Lorden fez foi o que Hannah queria e pediu. Jasmine olhou para Hannah, completamente confusa. Ela já não sabia com quem realmente estava lidando. À meia-noite, chegou a hora em que, pelas regras, Jasmine deveria ir ao banheiro. Lorden estacionou o carro em um lugar isolado e retirou suas algemas. Em seguida, segurou o pulso dela e tirou a pequena faca escondida, jogando-a fora. Lorden acabava ali com a última esperança de Jasmine, mas ao se abaixar, ela retirou secretamente o caco de vidro que havia escondido mais fundo. Logo depois, fingiu desmaiar. Quando Lorden tentou despertá-la com as mãos, Jasmine reagiu de forma extrema, gritou que não estava grávida, que não era Lena, e então atacou. No fim, Jasmine salvou a si mesma. Depois de tudo, ela caminhou com firmeza em direção ao sol. Quando Gerd chegou, Lorden estava quase morto. Ele cobriu o ferimento do homem e perguntou onde estava Lena. Lorden só teve tempo de dizer: ela está no jardim, e morreu. Ao mesmo tempo, Jasmine e Hannah estavam na praia, não muito longe dali. Sentiam o mar e o vento juntas. Hannah finalmente tirou os óculos. Depois de 10 anos, podia enfim olhar diretamente para
para o mundo além das paredes. Hannah estava finalmente livre e feliz. Mais tarde, os restos mortais de Lena foram realmente encontrados no jardim. Hannah e Jonathan também puderam viver normalmente, como outras crianças. Eles foram o último presente que Lena deixou para seus pais. Por hoje é tudo. Muito obrigado pela sua atenção e tchau, tchau.